na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Mesmo assentados, eu os convido a ler comigo em voz audível. Efésios 1, 3 a 6. Leamos a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai amado, com grande temor, abrimos as Sagradas Escrituras. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz e ela é suficiente. Somos pecadores e carecemos do Senhor para expô-la e também do Senhor para aplicá-la. Carecemos do Senhor para recebê-la e para transformar o nosso coração. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Hoje quero falar sobre o tema salvos para a glória de Deus. Na verdade, o texto escolhido não foi escolhido depois de ter conversado com o coral, mas tem tudo a ver aquilo que o coral cantou sobre a graça de Deus, naquilo que vamos tratar também aqui neste texto de hoje, na exposição desse texto de hoje. E é importante a gente identificar algumas coisas que são muito próximas. Por exemplo, a maneira como nós, pais que amamos nossos filhos, nós labutamos para apresentar, para inculcar neles a verdade, para que eles trilhem de forma tranquila um caminho de grande honra, de grande moral e abençoador, para que a sociedade seja uma sociedade melhor através dos nossos filhos. E essa deve ser a preocupação de todo pai, não um filho de sucesso, mas um filho fiel a Deus, que mude a sociedade, vivendo a palavra do Senhor. A epístola de Paulo, escrita aqui aos Efésios, ela articula assuntos gerais, abarcando toda a vida, todo o relacionamento. Cremos sim que o apóstolo Paulo, conhecedor da fascinação da cidade de Éfeso pela magia e pelo ocultismo, e isso você pode ver com clareza. Eu quero ler com você aqui em Atos 19, 17 a 19, depois apenas lerei o 20 para a glória de Deus, mas diz assim: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Aí eu leio 20 para a glória do Senhor. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esse é o contexto da cidade de Éfeso. Povo místico, povo cheio de magia, que amava, era fascinado pelo ocultismo,
pessoas que estavam equivocadas com respeito àquilo que realmente Deus é. É por isso que o apóstolo Paulo faz questão de elevar, de enfatizar aqui o poder de Deus, o poder soberano de Deus sobre, inclusive, as autoridades celestiais. E também ele eleva Cristo como cabeça da igreja, como autoridade máxima do passado, do presente e do futuro. Não há, aparentemente, um problema específico na igreja que Paulo está tratando, mas parece mais um tratamento preventivo, como um pai trabalha com seu filho para a educação, para formá-lo diante da sociedade. O texto lido aponta para a exaltação da graça de Deus no ato soberano da redenção da igreja. Por isso eu lhe convido, venha comigo neste maravilhoso, ou nesta maravilhosa e tão sublime jornada. Estaremos então expondo este texto e com certeza você e eu seremos enriquecidos com a palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo lhe faça tão bem neste momento, provocando em você o arrependimento, provocando em você uma mudança de estado de coração e fazendo-lhe mais alegre, feliz e jubiloso diante das maravilhas de Deus. A primeira lição que nós tiramos desse texto, e talvez a principal, que depois então vai ser explicado, é que Deus o Pai é a fonte de todas as bênçãos que envolvem a salvação. O versículo 3, que é o primeiro versículo lido, parece ser o resumo dos versículos seguintes até o 14. E ele faz aqui um amontoado, como se explicasse todo o texto, até o 14, no versículo 3. E a palavra bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra bendito, ela não é uma palavra relacionada ao ser humano por algo bom que ele faça, mas é algo direcionado a Deus como a fonte de todo bem, da perfeição. Era como se fosse usada para exaltar ao Senhor como um cântico de adoração. Primeira epístola epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, e também na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 também inicia com a mesma expressão: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta expressão eleva o Senhor. Ela não é atribuída ao homem, a não ser que o homem seja bendito pela bênção recebida do Senhor. Então ele é bendito na bênção de Deus, ele é bendito naquilo que o Senhor lhe concedeu, mas a exaltação, o louvor e a adoração são dirigidos ao Senhor. A razão do louvor acima, ou seja, do bendito Deus, é condensado e detalhado no restante do texto. Mas eu queria destacar algumas coisas importantes ainda neste versículo 3, porque ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, ou em Cristo. O que ele está dizendo aqui é que quando ele trata com toda sorte de bênção espiritual, embora outras traduções abarcam ou traduzem como bênçãos espirituais, esse substantivo bênção está no singular. Então você poderia muito bem, numa literalidade, dizer com cada bênção espiritual. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com cada bênção espiritual. Isso entra no meu coração como um detalhe todo especial de Paulo, inspirado pelo Espírito, para apontar para a igreja de Éfeso que todos os detalhes do plano da salvação, todos os detalhes da salvação, todas as necessidades da salvação são supridas por Deus, cada uma no seu tempo e no seu modo e do seu jeito, para
evidenciar o poder de Deus e a super ação de Deus num contexto de segurança para os salvos. Ou seja, não há nada na salvação que ficou devedor, não há uma isca sequer, não há um cisco sequer de tamanho relacionado a todas as bênçãos exigidas para a salvação do homem. E isto é maravilhoso, porque são bênçãos do Espírito, não são bênçãos da terra. E ele vai dizer logo em seguida, com a expressão, nas regiões celestiais em Cristo. Isso quer dizer que a igreja, uma vez que ela é redimida em Cristo, que ela é salva em Jesus, ela é agora movida para princípios celestiais. Ela não mais gira, ou obedece, ou vive pelos princípios deste mundo, mas ela está acima de tudo o que está acontecendo aqui na terra, porque tudo aquilo que Deus nos faz vem dos céus. Olha só o capítulo 2, no versículo 6, da mesma epístola, o que Paulo vai dizer. Ele disse: e juntamente com ele, ou seja, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que quando Deus lhe salvou, Ele lhe tirou dos princípios deste mundo e o elevou para a região celestial. A igreja vive nos princípios do céu, nos princípios espirituais, nos valores do céu, nos valores espirituais. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses: se fossem ressuscitados com Cristo, buscai, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. E depois ele diz: a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. Mas isso não é só Paulo que disse. O Senhor Jesus, orando a Deus, disse: eles estão neste mundo, mas eles não são deste mundo. Por isso, rogo por eles. E é por isso que mais tarde Paulo escreve aos Romanos. E ele escreve dizendo, mais tarde que eu digo depois de Jesus, ele escreve dizendo: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, meu amado irmão, a questão é que quando Deus nos abençoa com bênçãos espirituais, somente os remidos do sangue do Cordeiro entendem e recebem estas bênçãos. Primeira epístola de Paulo, capítulo 2, versículo 14 a 16. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Olha o que Paulo diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O que ele quer dizer é o seguinte: porque ele não foi levado para a região celestial, porque não houve ressuscitação, não houve nova vida, não houve regeneração. Então por isso ele é mantido aqui, e a sua mente mantida aqui não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem que estar no Espírito para entender, tem que estar na região celestial para entender. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. E por que o homem natural não consegue entender isto? Ele não consegue entender isto porque o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, o cegou. Olha só o que Paulo diz ainda agora, a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4.
Ele vai dizer a partir do versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, Deus de D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo, então, voltando para Efésios, é que a igreja do Senhor, ela recebeu a grande bênção do Senhor, por isso Deus é bendito, Deus é a fonte, Deus é quem dirige, Deus é quem faz ver, Deus é quem faz o povo dele, por ele e para ele. Mas quais são essas bênçãos das regiões celestiais do Espírito? Vamos lá então, ele vai enumerar agora, a partir do versículo 4. E a primeira bênção é a bênção da eleição. Versículo 4. Assim, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A eleição revela o propósito soberano de Deus na salvação do homem, tendo como origem o céu e não a terra. A eleição, quando aponta para antes que houvesse mundo, já aponta para um ato soberano, gracioso, maravilhoso e perfeito de Deus. A eleição diz respeito a escolhas. A eleição diz respeito a uma escolha soberana, e é até diferente, porque não dá para fazer campanha, porque foi antes da fundação do mundo. Você não podia montar um carro de som e sair gritando o seu propósito de trabalho: olha, se eu for eleito, vou pregar todos os dias o evangelho. Se eu for eleito, não vou ver televisão. Se eu for eleito, eu não vou brigar com ninguém. Eu não posso fazer essa campanha porque eu não existia. O salmo lido aqui, eu ainda não existia, e o Senhor já conhecia todos os meus atos. A eleição foi feita antes da fundação do mundo. E tem muitas pessoas batendo no peito e achando que isto é só para ser salvo, mas não é só para ser salvo. Olha só o que ele diz que eleitos, escolhido nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. Deus nos escolheu antes que houvesse mundo, com um propósito que não é só lhe dar a nova terra e o novo céu, mas é ele também fazer sua propriedade santo, e lhe fazer irrepreensível perante ele. É fazer um povo seu, um povo diferente. E é aqui que eu quero chamar a atenção. É aqui que eu quero que você pense um pouquinho como igreja de Cristo. Primeiro, a expressão santo, hagios, separado para Ele, separado para Deus, não significa sem pecado, mas separado para um propósito. E é Deus que separou. Ele pegou e disse: você vem para cá, você é meu e vai fazer parte da minha vida, do meu propósito. Isso significa que a sua vida não lhe pertence, que a minha vida não me pertence, que a nossa vida, que as nossas atitudes pertencem ao Senhor. Somos propriedades de Deus. Somos propriedades, e Pedro fala isso, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma necessidade de identificarmos que a nossa vida não é só aquilo que vamos receber, mas o que nós recebemos mudou a estrutura da nossa vida, mudou o estado do nosso ser, mudou a nossa vontade. Somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, pela graça do Senhor e para a glória do Senhor. Mas não é só ser separado e propriedade, é preciso também ser imaculado, ou seja, buscar viver a vida segundo a mente de Cristo, as ações de Cristo, ser parecidos. A palavra
usada aqui para irrepreensível, amamos sem mancha. Sem mancha. Alguém que busca viver uma vida diante de Deus sem mancha, uma vida aprovada pelo Senhor. É claro que nós não somos sem mancha. No entanto, esse deve ser o desejo do nosso coração, porque é para isso que nós somos eleitos, é para isso que nós somos escolhidos, propriedades de Deus, e com uma vida diferenciada, que reflete a glória de Deus, que reflete a pessoa de Cristo, a luz de Cristo em nós. É por isso que o apóstolo, esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade do Senhor que prevalece, porque a minha vontade é suja, porque a minha vontade é pervertida, porque a minha vontade é maculada, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A bênção da eleição me faz ser santificado. Agora eu preciso também dizer a você que está aqui hoje me ouvindo, que o pecado, quando eu não levo a sério essa separação de propriedade, e não levo a sério essa missão de viver para a glória de Deus, e isso causa problemas na minha vida. O salmista Davi sofreu muito por causa de pecados não arrependidos e não confessados. O Salmo 32, olha só o que ele diz. Vamos dar uma visitinha no Salmo 32. E ele diz o seguinte: muito feliz é todo aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Muito feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Ele está dizendo assim: porque eu sei o que eu passei. Então ele diz: enquanto não confessei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que ele está dizendo é que o pecado não confessado, ele traz problemas pessoais, peso pessoal, ele traz angústia no coração, ele trava a sua vida. Eu não estou dizendo das pessoas ímpias, estou dizendo dos servos do Senhor, eu estou dizendo dessa igreja que nós acabamos de falar, a igreja de Éfeso, estou dizendo de você como igreja de Cristo. Pecado não confessado traz e acarreta problemas pessoais, mas não só isso, pecado encoberto é aquilo que também trava o corpo de Cristo. A igreja para de crescer, a igreja tem problemas, e vou dizer para você onde está isso. Foi quando Josué observa, e ele, após derrotar o grande exército, a grande cidade de Jericó, de maneira sobrenatural. Agora ele tem uma cidadezinha pequena, e alguém vai lá e olha e diz: olha, é pequena, manda só uns homens lá, e Israel é derrotado. E quando Israel é derrotado, ele começa a chorar na presença de Deus. Josué chora na presença de Deus, Josué clama ao Senhor, e o Senhor fala assim: há pecado aqui em Israel. Eu quero dizer para você uma coisa: se você está aqui hoje e está com pecado não confessado, confesse-o diante do Senhor, porque isso será bom para você pessoalmente, e será bom para o corpo. Não é só você, eu também, nós precisamos olhar. E aí entra novamente o Salmo 139, o último versículo: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim caminho mau, e guia-me por vereda da justiça. Nós nascemos para a glória de Deus. A eleição, ela é feita sobre homens pecadores. Olha o capítulo 2 de Efésios, versículos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atura os filhos da desobediência,
entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas não para por aí, capítulo 2, versículos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É por estes, e são estes que Deus escolheu para fazer santo e irrepreensível. Mas a bênção não para na eleição, a bênção se estende também na predestinação. E a expressão da predestinação, ela por si só já define aquilo que Deus realizou. Predestino, destinado antes, marcado de antemão para um lugar. E agora entra algo aqui maravilhoso, olha só o versículo 5. Nos predestinou para Ele, nos elegeu para sermos propriedades dEle, para sermos imaculados, mas também nos predestinou para Ele, e aí vem algo para a adoção de filhos. A grande questão aqui volta para o versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a eleição não tem campanha política, porque a predestinação e a adoção, ela não tem direitos, porque a adoção é algo realizado por graça. Quando alguém escolhe adotar, ele adota, e o adotado, ele é recebido de graça, ele não tem direitos, até o momento legal da adoção. Porque a partir do momento que ele entra como parte da família, adotado, ele passa a ter também todos os direitos da família. Amém? Aleluia, maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Nós éramos estranhos ao Senhor, distantes de Israel, condenados à morte. Deus em Cristo, na sua soberania, nos predestinou antes de tudo. Ele nos escolheu e Ele nos colocou já com um destino, e o destino é a família da fé, é a família de Deus, é a família do céu. Como eu disse, como poderia eu ter algum direito? Não, eu não sou um filho de sangue. No sentido de criação, todos são filhos. Mas no sentido de salvação, não. Mas Ele me adotou. Olha só o que está escrito no capítulo 4 de Gálatas, versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, ou melhor, 5, 6 e 7, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, ou seja, agora adotados, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filhos também herdeiros por Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 15 em diante. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos então legalmente em Cristo filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
nos predestinou para ser da família da fé. Isso nos dá agora, depois de Cristo, todos os direitos. É por isso que eu posso dizer, eu sou salvo, não porque sou bonzinho, mas porque Deus me salvou, me elegeu, me predestinou e me transformou, colocando-me na família, a família da fé. A família da fé. Ah, querido irmão, pense comigo um pouquinho sobre isso. Pense na grandeza deste ato. Por isso Deus é bendito. Por isso Deus é bendito. Como que Deus fez isto? Como que Ele nos abençoa? Ele tem um meio. E o meio é Jesus Cristo. Veja bem, Ele se dá a conhecer através de Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Cristo é o meio das nossas bênçãos. Cristo é a razão da nossa salvação. Ele que nos revelou o Pai. E Ele disse isso a Filipe: há tanto tempo estás comigo e não me conhece. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Eu e o Pai somos um. Depois, na oração, ele diz: olha, santifica os teus filhos para que assim como eu e tu somos um, eles em nós também sejam um. E olha que coisa maravilhosa, regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4 de Efésios 1, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Olha o versículo 5, que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Olha só o versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sem Jesus não há conhecimento de Deus, sem Jesus não há bênção de Deus, sem Jesus não há bênção espiritual de Deus, sem Jesus não há salvação. Pode criar a maior denominação e ela pode ser moralmente perfeita e ainda assim tudo será insuficiente. Só Jesus é o canal de bênção celestial das regiões celestiais espirituais em Cristo. Só Ele é a bênção, o canal da bênção. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele é o nosso Senhor e temos que gritar: só Jesus. Não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é Jesus mais um pastor famoso, não é Jesus mais aquele que arrasta seguidores como ele, não é Jesus mais o homem, não é Jesus mais os anjos, não é Jesus mais ninguém, é só Jesus Cristo. Foi assim que Deus estabeleceu. Se continuássemos aqui, não temos tempo para isso, mas ele vai dizer que a redenção foi feita por Cristo. Olha o versículo 7, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E depois no versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo Jesus, todas as coisas. Cristo é o meio, Cristo é a razão da nossa adoção. Lembra que eu li aqui no Gálatas 4, 5, o que ele disse? Se você voltar um pouquinho, no versículo 4 e 5 de Gálatas 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção. Somos adotados por causa de Jesus. Deus nos adotou em Cristo Jesus. Tudo gira em torno de Cristo Jesus. Não tem nem mesmo uma vontadezinha no coração do homem capaz de torná-lo merecedor da salvação. No passado, grandes batalhas espirituais foram travadas. Homens que diziam que nada, o homem não nasceu pecador. Ele é fruto do meio. Ele pode querer Deus. E se nós olharmos o que Jesus disse em João, o capítulo 6,
João capítulo 6. A partir do versículo 36, ele diz: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Depois o versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Elimina qualquer possibilidade do homem, é graça e somente graça. E aí agora nós vamos para um outro ponto, além de ser através de Cristo, é só pela vontade de Deus. Olha só o versículo 5 final, ele vai dizer assim: segundo o beneplácito do seu querer. É propósito de Deus, é plano de Deus, e é antes da fundação do mundo. Quer ver uma coisa? Olha só, Apocalipse 13, versículo 8. Olha o que diz, Apocalipse 13, 8. Ele diz, falando sobre a besta que emerge do mar, ele diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O sacrifício de Cristo, o seu nascimento, seu ministério, morte e ressurreição, já é algo planejado. Deus já planejou todos os acontecimentos da história. A minha e a sua salvação estão lá estabelecidas, e Deus sabia que hoje você estaria aqui e que nós ouviríamos esta palavra que estou neste momento pregando. A salvação é somente da vontade de Deus, é Deus que determinou salvar. Qual a finalidade? É isso que o coral acabou de cantar aqui nos seus 3 hinos. E aí nós vamos então, para encerrar o nosso sermão, olha só o versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Qual a finalidade da nossa salvação? A glória da graça de Deus. Como assim? É muito simples. Como pode esse pregador que vos fala ser salvo? Como pode, ainda depois de ser regenerado, Deus ainda o manter ali, porque ele ainda é pecador? Como pode homens e mulheres inimigos de Deus ser chamados para serem santos e irrepreensíveis, propriedade, luzeiros de Deus, templos do Espírito Santo? Como pode alguém, para resolver este problema? E qual é este problema? É que o homem quebrou a lei, e bem quebrado. Não foi só um item da lei. Diz a palavra que se quebrarmos um item da lei, nós ficamos devedores por toda a lei. Somos condenados. Mas a grande questão aqui não é que nós quebramos um item, é que nós nos tornamos inimigos de Deus. Vamos lembrar de Adão, quando o Senhor disse assim: comeste do fruto da árvore que eu te ordenei não comer? Ele disse: foi a Eva, a mulher que tu me deste, ela que é a culpada. O que aconteceu, Eva? Foi a serpente. Foi a serpente. E a partir daí nós nascemos sempre para justificar os nossos pecados. E ali dentro ele esconde de Deus. Ele tem vergonha um do outro e se escondem de Deus. Ambos, Adão e Eva, se escondem de Deus. Mas eles se escondem de Deus do jardim de Deus. É assim que muitas pessoas querem viver na presença de Deus, gozando as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, mas não querem compromisso com Deus.
É este homem que eu era, que você era, e ainda assim Deus buscou a reconciliação. Ele veio. Não foi o homem que disse: estou, usando aí uma linguagem nossa lá do interior, estou no mato sem cachorro. Isso aí porque o pessoal antigamente caçava, então precisava de ter lá um cão que ajudava diante dos perigos das feras que lá existiam. Estou num beco sem saída. Alguém me socorre aqui, tem alguém para me socorrer, por favor? Deus, Deus, me ajuda aqui. Não. Pasmem, mas eu já ouvi mais de uma vez pessoas dizer o seguinte: eu quero ir para o inferno, porque lá posso beber minha cerveja sem ter compromisso com esse Deus de vocês. Cegos por esse Deus deste mundo, pelo ídolo, por Satanás, pelo diabo, e não sabem o que os espera lá na eternidade. É este homem que Deus enviou, ele veio na pessoa de seu filho. Nasceu de uma mulher, nasceu debaixo da lei, nasceu como homem sem pecado, mas como homem, passou por todas as aflições deste mundo, cansaço físico, emocional, tristeza, dor, choro, tentações, todas as tentações possíveis ao homem, Jesus passou por elas, mas diz o autor aos Hebreus, mas sem pecado. Diz Pedro, mas sem pecado. Foi condenado por Pilatos, e quando Pilatos retrata a sua autoridade sobre ele, né? Batendo no peito como se fosse um juiz supremo e dizendo: não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Jesus lhe responde: nenhuma autoridade terias se o meu Pai não lhe tivesse dado. Quer prova disso? Ele falou em João, mas eu quero ler em outro texto que nós lemos hoje com os jovens, Atos 4. Atos 4. Pedro e João, por terem curado um homem, foram presos e depois proibidos de pregar o evangelho. E quando eles percebem que não tem como acusá-los, proíbem e dizem: vão embora, não fale mais nesse nome. Pedro diz: olha, eu vou continuar pregando. E quando ele chega perto dos irmãos, eles se reúnem e eles oram juntos ao Senhor. E a oração deles é exaltando a soberania de Deus, dizendo: tu és soberano, criador do céu e da terra, as autoridades que estão lá foram criadas pelo Senhor, o Senhor manda neles. Segunda coisa, já é bíblico, eu conheço a Bíblia, não estou surpreso, porque eu sei que os reis se levantarão, as nações se levantarão contra o Senhor e contra o Senhor e contra o teu ungido. Terceira coisa, olha só o que ele vai dizer agora, versículos 27 em diante: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Quem se levantaram? Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gentes de Israel. Versículo 28, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus estabeleceu salvar inimigos dele e fazer desses inimigos seus amigos, mas para isso foi necessário que uma sentença fosse escrita, porque quem poderia pagar pelos seus pecados e se manter vivo? Ninguém. A lei era o parâmetro. Se eu não alcancei a lei, eu não posso ser salvo. Por isso então, o Senhor desce até nós em Cristo Jesus. E Cristo na cruz do Calvário recebe tudo que é legal
para o pagamento da nossa dívida. A dívida legal, a lei que estava escrita condenando todos aqueles que quebraram a lei, ou seja, toda a humanidade. Cristo a recebe ali na cruz. Morte de cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para nos livrar da nossa maldição. Ele recebe a ira de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Para que aquele que está em Jesus ficasse livre desta ira. Se Jesus não suportou a momentânea ira do Pai e clamou, eu fico imaginando aquele que for condenado e que eternamente estará debaixo da ira de Deus. Jesus é a solução. E isto exalta a graça de Deus. Como pode homens assim serem salvos? É a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. E esta graça se expande também para a revelação, não só aqui para o homem, mas também para os anjos. Efésios 3:10, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, para que todos vejam. Cristo foi crucificado no lugar escondido? Não, ele foi crucificado publicamente, para dizer para Satanás: eu cumpro o que eu prometo, aí está a minha justiça. E eu encerro dizendo então, fazendo a você a seguinte pergunta: sua vida diária, seu dia a dia, evidencia que você é propriedade de Deus e que tem buscado viver uma vida reta para a glória dele? Qual seria a análise dele agora da sua vida de hoje, só de hoje, sobre tudo que você pensou, falou e fez? Você está aprovado perante o Senhor? Creio que não, né? Nem eu. Mas louvado seja o Senhor que em Cristo nós fomos adotados para sermos e seremos um dia. Mas precisamos sim, como disse Paulo aos Romanos, oferecer a Deus a nossa vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Sua vida evidencia a graça de Deus. Quando alguém olhar para você, pode dizer assim: o que Deus fez nesta vida? Que Deus glorioso é este que mudou este coração? Que Deus glorioso é este que fez deste pecador um homem santo, uma mulher santa, alguém que ama, alguém que brilha Jesus? Você pode, eu posso. Pensemos nisto, porque a nossa vida deve evidenciar a gloriosa graça de Deus, aquilo que Ele operou na nossa vida. Deus nos abençoe rica e poderosamente.